Boa tarde, Ribeirão. Boa tarde, telespectadores do Canal Mais. Pelo canal 22, Larga a Brasa na TV. Hoje teremos muitas novidades aqui no programa. Nós vamos ter o chefe Nelson, que vai falar sobre a importância de você se manter aquecido na época do frio. E um bom caldo, nada se compara a um bom caldo. Nós vamos ter o doutor Brasil Salomão, diante dessa situação toda nacional, Supremo, TSE e etc. e tal, também tem o Superior Tribunal de Justiça, tudo isso. São uma sopa de letrinhas, falando em caldo, uma sopa de letrinhas que nós precisamos decodificar, né? Onde vai quem vai para quem. E está para vir aqui também o Toniel, que é da uma série de comissões parlamentares de inquérito, da Câmara, e segunda-feira eles vão ver um AME lá em, não sei se Limeira, Americana, por aí. Bom, eu vou começar dizendo o seguinte, boas notícias nós temos, né? Para alguns. Por exemplo, a Prefeitura vai mexer na planta genérica de valores. Isso significa o quê? Que vai nascer alguma coisa? Que eles vão reflorestar Ribeirão Preto? Não. Planta genérica de valores é para atualizar o valor do seu imóvel e cobrar o imposto correspondente à sua valorização. Entendeu? Planta a casa, genérica, todos os setores, de valores. Aí vai estabelecer. Então, há que se ficar muito atento. Não é por nada. Tudo bem, nós temos que, vamos assim, avaliar que os imóveis subiram de preço, só que nós estamos numa situação que ninguém vende nada. Você pode dar o imóvel o preço que for, ninguém está fazendo negócio. Não sei se seria a melhor época. Tá? Outra coisa, essa é notícia boa. Na terça-feira, o prefeito vai enviar à Câmara um projeto oferecendo aos devedores da prefeitura um refis. É boa para o pessoal e boa para ele. Porque o que é a história? Ninguém está tendo l'argent, fiorin fiorello, como diz o italiano. E, obviamente, que se não facilitar, não vai ter jeito. Eles vão mandar muito nego para o cartório e fim. Não recebe. Devo, não nego, pago quando posso, se posso. É isso que acontece. Entenderam? Então é isso que vai acontecer na próxima semana. Tchan, 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 tchan. Chefe Nelson, boa tarde. Boa tarde, Morandini. Prazer estar aqui com você. Você é assim, persistente, né? Você começa a fazer um negócio, você vai até o fim, vê se a receita dá certa, faz, inclusive, antes os exercícios. Certo. É isso aí, tem que ser assim, né, Morandini? Eu quero saber o seguinte, nesta época de frio, o que a gente faz para aquecer o corpo? Numa janta, principalmente. Nós estamos voltando aos tempos antigos, né, Morandini? E calhou que o inverno esse ano parece que vai ser um pouquinho mais Bastante pesado. Bastante pesado do que o que nós já tivemos aí anteriormente. Então, é aconselhável que você mantenha o organismo quente, porque com o frio você tem necessidade de ingerir mais produtos. Quer dizer, você come mais no inverno. E para você comer mais no inverno, você tem que ter uma qualidade de comida que te deixe o corpo aquecido, né? Nós não estamos falando de calorias, nós estamos falando de corpo aquecido. E o corpo aquecido, uma das melhores coisas é o famoso caldo. Né? Aliás, os países mais gélidos, como Rússia, Alemanha, norte da Alemanha, que é muito frio, chega a 50 graus, abaixo de zero. Aliás, o pessoal tem aquelas canecas que tem uma tampa em cima e fala assim que é para conservar o gelo, não. É para não deixar enregelar. Entendeu? Para não deixar enregelar. Então é o seguinte, esse pessoal, eles em todas as refeições têm o primeiro prato é uma sopa. Uma sopa. Serve um caldo. Sopa. Não é farto como se pensa que não. É um caldo bem quente, etc. Tal. E à noite eles fazem aquele tipo com tomate, né? Etc. Então, vixe, uma coisa qualquer. Você sabe que eu sou descendente de família italiana. E quando jovem,
nós morávamos em São Paulo é frio. Sim. E todos os dias nós tínhamos sopa para tomar, que vinha de uma tradição já de família, de tomar sopa. E há uma tendência disso estar voltando. A sopa é muito importante para o nosso organismo. A sopa ela dá uma aquecida tão gostosa que você vai permanecer durante um bom período aquecido quanto esse friozinho que bate. As pesquisas dos cientistas detectaram o seguinte, que aquela história de se falar que a canja de galinha é boa para se fazer assim, a recuperação e se curar de gripe, etc. Tal, diz que é ótimo. Diz que a gordura da galinha tem um potencial muito grande para regenerar o organismo que está debilitado. É verdade. Aí você pode colocar também a batata, pode colocar o frango, né? Você pode colocar a carne, o músculo, principalmente o músculo, o osso buco. Essas carnes dão o acém, a capa de filé. Dá para fazer caldos maravilhosos. E o importante de tudo isso aí é que da sopa veio o caldo. O caldo seria um pouco mais grosso do que a sopa, né? E tudo isso aqui vai fazer com que você se torne mais aquecido. E eu acho o seguinte, caldos, você trabalhar com legumes é muito bom. Cabotiá, tudo. Agora, também você não pode esquecer que um dos caldos que te dá mais ânimo e mais reforço mesmo no teu organismo é o de peixe. É o de peixe, né? Uma boa caldeirada, um bom caldo, um caldilho que nós chamamos de peixe, qualquer tipo de peixe. Frutos do mar também. Frutos do mar, isso aí dá É que frutos do mar a gente tem que estar com café no bule, né? Porque está um pouquinho caro. E o peixe também não está muito barato, mas é uma opção super bacana porque você pode viajar, porque o peixe você pode misturar com qualquer tipo de legumes que ele aceita tudo, né? Agora, eu me cansei de ir ao açougue de antigamente, que antigamente não tinha essa fartura que tem hoje, tudo enlatado, tudo ensacado, sopa quinor, não sei o que lá mais, etc. Tal. Naquele tempo, os nossos avós faziam canja com o que sobrou do almoço, do arroz, certo? Que sobrou, faziam. E eu ia ao açougue e tudo mais, comprar pé de frango. Pé de frango. Pé de frango. Minha mãe era gamada nisso. Tirava a unha do pé de frango, ralava para tirar aquele mais grosso, colocava para cozinhar na canja. Era uma delícia você comer aquele... Fica um caldo bem grosso. Gelatina, parece uma gelatina, né? Fica uma gelatina. Isso aí se faz muito ainda, viu? Muita gente ainda faz. Eu me lembro quando criança que canja em casa e a galinha toda, né? Às vezes você pegava até aqueles ovos que ainda estavam dentro da galinha e fazia umas canjas muito loucas. E eu olhava para aquele negócio lá e falava assim, meu Deus, quando é que a gente vai... Mas a canja, temos que lembrar que era comida de tempo de guerra, né? Faltava comida, ia tudo para a panela. Exatamente. Mas aí tinha uma outra coisa, né? Teve uma época que era tão difícil, tão dura, que para você comer galinha, um dos dois devia estar doente. Ou você ou a galinha. Boa. Não, tanto é que diziam que para doença, caldo de galinha não fazia mal para ninguém, né? Entendeu? Pois daí. E outra coisa também, eu ia buscar, sabe o quê? Antigamente, por exemplo, a gente ia buscar no açougue de graça osso. Sim. Você pedia para cortar e fazer aquele osso. O tutano do osso. Tutano do osso. Isso dá um caldo maravilhoso. Tanto é que hoje você fazer uma sopa com osso buco, eu me lembro que lá a Olga faz muito em casa. A Olga é a esposa dele, minha esposa. Chilena, conhece tudo de comida chilena. E eles têm lá chama-se caçuela. A caçuela vem com osso buco, vem com milho, batata, cenoura, faz aquele caldo maravilhoso. Milho que chamam de maíz. Maíz, O choclo, né? O choclo é o que a gente come, o maíz é o que vai para a ração. Porque o maíz é o duro.
E esse caldo sempre me chamou muita atenção, porque a gente fala só comidas de inverno, mas aqui no Brasil é interessante que se come essas coisas no verão. Por exemplo, feijoada não seria uma comida de inverno? É. Mas a gente come, o maior calorzão do século, vamos comer uma feijoada. Depois vai pro banheiro. Mas entende? Então, por exemplo, um belo pucheiro é uma comida de inverno. O que é pucheiro? Pucheiro é o grão de bico. Você pode entender outra coisa. Boa. Pode entender. O pucheiro é uma comida típica espanhola que você faz com grão de bico, você faz com chouriço, que não é o chouriço feito de sangue, é o espanhol, que seria tipo paio. O tipo linguiça portuguesa, só que eles colocam páprica nela, ela fica mais vermelhada. Vai batata também, vai cenoura. São pratos. O cassoulet é outro prato. O cassoulet é uma comida portuguesa, né? É portuguesa e feijão branco, né? Feijão branco. E francesa também. Na França se faz com pato, né? Já em outros lugares se faz com frango. O cassoulet francês, ele tem uma diferenciação dos outros, porque ele tem um projeto de fabricação que leva 2, 3 dias. Você tem que cozinhar o pato, na gordura do pato é que você vai fazer o cassoulet. Para nós brasileiros, isso não é muito forte. Porque é muito quente, né? Muito quente. Lá não, lá tantos abraços de zero, come fácil. O Brasil, que daqui a pouco vai falar conosco, já está com vontade. É bom. Agora é o seguinte, Daniel Toniel está aqui, tá... Legal. Outra coisa, pato ao tucupi, você já comeu? Já. É uma verdura que tem no Amazonas. No Amazonas, no Pará. No Pará. No Pará. E também tem uma pimenta, parece milho. Não, essa... parece um milhozinho. Parece um milho. E uma vez nós fomos convidados para ir para a casa do doutor, um médico aí, que ofereceu para nós um pato ao tucupi. E colocou essa pimenta numa terrina que parecia milho verde. Falecido Apolinário foi lá, encheu a colher e colocou. Quando comeu. Pulou na piscina. O copo d'água não dava, pulou na piscina. É horrível. Sabe que as pimentas tem que tomar muito cuidado, porque realmente... Mas tem um negócio bom. O filho do Dr. Dantas, o Yuri, Dr. Dantas, foi na casa de quem aconteceu esse negócio do pato. Ele era vidrado em pimenta. O filho dele é cientista aqui da USP. Descobriu uma pimenta cearense que, quando ele estava fazendo a experiência na mesa do cientista, caiu um pouco e uma rãzinha, um rã macho, comeu a pimenta. Ficou como se tivesse tomado o Viagra. 10 vezes pior que o Viagra. Aí ele, começou a desenvolver. E ele está terminando o ciclo da pesquisa. Diz que essa pimenta dá 10-0 no Viagra sem ter efeito colateral. Não dou a receita, não dou endereço. E se vocês quiserem, vocês vão pesquisar. Ou vai comendo pimenta aí, né? Vai comendo pimenta até acertar. E até lá, se não tiver de um leite, dá efeito de hemorroida, outra coisa. Mas olha, uma coisa que fica quero deixar bem claro para vocês. Não é necessário comer muita gordura nessa época de frio. Muita sopa de couve também, né? Couve, os legumes e verduras são maravilhosos. Cenoura, poxa. Cenoura, a couve, o agrião. Agrião é bom. Agrião é bom. Diz que é bom para o pulmão também. Também. Tanto é que tem um remédio, é mel-agrião. É mel e agrião. Agrião. É mesmo, hein? Mas isso aí é antiguinho também, hein? Mas isso aqui é o quê? Você é novinho. Eu sou novinho. Você é do tempo... Mel-agrião? O que é isso? Do óleo de fígado de bacalhau. Eu sou desse tempo. Do óleo de fígado de bacalhau. O tempo que nossos avós passavam criolina na cabeça e depois puxava com aquele peito fino para tirar as lentes da carne. Nossa! Lembra? E que dava para nós óleo de rícino. Era mesmo. Você lembra? Lembro. Óleo de rícino.
Não era caldinho, não. Óleo de rícino. Você falou um negócio aqui que agora eu me lembrei, que nessa época que nós estamos conversando, tinha a famosa brilhantina, sim, óleo... que agora é gel. Não, é brilhantina Glostora. Glostora. E tinha o creme Bourbon, que era mais sofisticado. Olha que coisa louca. Que ficava duro. O cabelo ficava... Tinha gente que usava... Argentino gostava de usar essas coisas, né? Você pegava aqueles argentinos, vinha com aquele cabelão assim todo esticado. Mas é isso aí, gente. Ó, agora, nessa época do ano, eu não vou dizer para vocês não comer saladas e nem frutas. Não, porque tudo isso aí faz muito bem para a saúde. Mas diminuindo um pouco esse tipo de alimentação, porque... Mas tomar bastante líquido. Mas tomar bastante líquido. Porque esse tipo, ele esfria o organismo. E nós agora temos que estar com o organismo quente. Então, partir para sopas mesmo, sabe? Todos os dias um caldo, todos os dias uma sopa, vai muito bem para a saúde. Todos os dias fazer pratos, eu chamo até de prato único, quando você vai para a cozinha e faz esses tipos de caldeirada. Minha avó fazia muito minestrone. Minestrone. Tudo que sobrava no almoço, fazia o minestrone. Então, o capelete em brodo. Sim, brodo. Né? Você pode... Brodo é caldo. É caldo. Você pode fazer isso aí, que vai muito bem. E começar a ensinar os filhos e os netos que esse tipo de alimentação é boa. Você está querendo demais. Mas Morandini. Você está querendo demais. Porque senão os caras vão sempre aí comer hambúrguer o tempo todo. Entendeu? Tem que partir para isso. Você vê que a obesidade é muito grande. Está ficando muito grande. Né? Você viu? Aliás, trata-se até de um programa de saúde reduzir a obesidade. E outra coisa, você vê que até o sal está sendo proibido, em um monte de país está sendo proibido colocar o sal na mesa dos restaurantes. Se você quiser o sal, você pede, mas na mesa já não pode mais ter. Virou tóxico. Eu imagino quanto deve gastar em dinheiro a saúde, pela falta de uma boa alimentação. O que faz o sal? Aumenta a pressão. Né? Aí você vê o custo de um hipertenso. Bebida também aumenta a pressão. Né? Tudo que está escrito sódio, tem que ver o menor. E a carne de porco, que era a grande vilã, que eles não tinham a quem colocar, hoje está liberada. Tá, porque... Mas você sabe por quê? No tempo antigo, o pessoal usava a seguinte receita. Comia gordura, comia tudo, certo? Com café. Com café? Com café, não. Depois do almoço, café, carpia o café. Carpia o café. Aí tá fácil. Aí tem um monte de legumes que dá para você emagrecer. Não dava problema. Eu sempre carpia o café. Quando falam assim para mim, chefe Nelson, o que é bom para emagrecer? Eu falei, tem lentilha, tem grão de bico, tem feijão, tem arroz. Plantar, isso aqui tudo é bom? Não, é carpir. E plantar. E plantar. Senão, né? Mas olha, é isso aí, Morandini. Não tem muita coisa não tem muita filosofia para se filosofar em cima de um assunto que é muito fácil. O pessoal já está telefonando para o chefe. Olha aí, ó, ao vivo... Quando você precisar fazer uma comida na sua casa, chama o chefe Nelson. Qual que é o seu telefone lá? O meu é 99963-8499 e tem o programa Cozinha e Sabor, que passa de terça, quarta e quinta, todos esses dias aqui na sua TV Mais Ribeirão, às 11 horas da manhã, antes do Kiko, antes do Holofote. Nelson, vem sempre aqui. Obrigado. Dá umas receitinhas que a gente vai botando aí no Facebook. Vou mandar para você, sim. Tá. Vou mandar, sim. O pessoal coloca. Tudo bem. Tá bom? Tá feito. Obrigado, viu? Abraço para você. Um abraço grande. Eu vou falar com o Toniel, vereador. Vou falar com o doutor Brasil. Doutor Brasil, Salomão, está analisando a situação nacional no direito. Ele conhece bem os meandros lá. Depois do intervalo. Já. Restaurante Napoleão. Nosso almoço conta com a opção de self-service, com uma grande variedade de opções quentes e saladas, e suco à vontade. Temos também opção de prato feito e quilo. Fazemos marmitas para atender todas as famílias, além de nosso kit feijoada, que é uma delícia. Marmitex com diferentes tamanhos e valores para atender a todos. Nossa refeição chega quentinha no conforto da sua casa. Fazemos planos de pagamentos quinzenal e mensal. Venha nos conhecer. Temos opções diferenciadas para a sua empresa. Rua Doutor João Guião, 912, na Vila Virgínia.
para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tutti Bebê, Avenida Braz Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Já o Doutor Brasil está aí. Agora é o Toniel Lima. Doutor Brasil. Boa tarde. Doutor Brasil Salomão. Boa tarde, né? Boa tarde, Morandini. Boa tarde, Doutor Brasil Salomão. A todos que estão nos assistindo aí pela TV+. Satisfação estar mais uma vez aqui no seu programa, Morandini. Bom, eu procurei você essa semana que tem uma série de acontecimentos aí, né? Puxadinho. E tem tanta coisa lá na Câmara. Nós vamos terminar agora. Até o dia 6 termina o relatório final, né, Morandini? Então, o dia 6 aí é o já prazo. conseguiu descobrir quem é o dono da firma, não? Olha, nós pedimos alguns documentos que ainda a empresa não mandou para a comissão. Mesmo assim, nós não vamos mais ficar aguardando, porque o relatório tem que ser entregue. Então, esse tipo de atraso em ceder documentações para atrasar o relatório, a comissão não é necessário mais, mesmo porque nós já trabalhamos muito, viu, Morandini? Nesse tempo todo aí, que desde quando a Comissão Parlamentar de Inquérito ela foi instituída, tanto eu, quanto o Isaac, quanto o Lincoln Fernandes, o Adato Marmito, o Maurício da Vila Branca, que são os membros que estão comigo na CPI, nós vemos trabalhando muito no sentido de investigação, no sentido de oitiva, de ouvir as testemunhas, de ir atrás do que realmente aconteceu. Tivemos o laudo da USP de São Carlos através do professor José Laí, um órgão de responsabilidade, de alta credibilidade, que é a USP, que é um poder público, não é um órgão, não é um laudo independente. Nós não contratamos uma empresa independente, você pagar para a pessoa fazer um laudo. Não, o que aconteceu ali, oficialmente, um órgão público que não é político, que não tem fundamento, não tem finalidade política. A USP ela é técnica, os engenheiros da USP, os professores são técnicos. Então lá o laudo que saiu foi tecnicamente... É o laudo que a perícia ia solicitar. Se o Ministério, se o Tribunal de Contas, o Ministério Público for fazer um laudo técnico, vai chegar na mesma situação da USP. Então, no dia 6... E encontrou muito problema. Encontramos muita irregularidade. Até então, Morandi... essa inovação nossa da Comissão Parlamentar de Inquérito de trazer a imprensa junto com a CPI, eu quero até agradecer aqui publicamente o teu programa, que foi um dos meios de comunicação que nos abriu a porta na CPI. Teve com a gente todos os momentos, mostramos as imagens do anexo da Câmara, do mau uso... Até lá em Tremembé, né? Até em Tremembé, do mau uso do dinheiro público. Você vê que a Justiça autorizou a gente ouvir o ex-presidente da Câmara lá no presídio. Poderia ser feito por videoconferência, mas a Justiça entendeu a seriedade da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então tivemos no Tremembé, ouvimos o ex-presidente da Câmara, demos oportunidade de defesa a várias as pessoas que estavam envolvidas, ouvimos funcionários, ouvimos engenheiros, ouvimos diretores da empresa, então todos tiveram o direito de se manifestar. E a comissão, ela tem o começo, o meio e o fim. E um dos momentos da imprensa, essa importância de ter trazido a imprensa junto com a Comissão Parlamentar de Inquérito, é porque no momento exato da comissão, a imprensa nos alertou de um erro que a comissão poderia ter tomado. De um erro que a comissão poderia ter tomado, que isso, aos olhos da sociedade de Ribeirão Preto,
iria soar daquela maneira como se toda a CPI terminasse em pizza. Talvez poderia, se esse fosse o caminho, poderia ser terminado se nós não tivéssemos não aí... Não em pizza por vocês, mas por algum recurso... Não por causa de uma decisão que você tomou em querer resolver, mas graças a essa aproximação nossa da imprensa, de ter desde o início a imprensa junto conosco, que a imprensa alertou que seria, quando a empresa mandou para a gente uma proposta, para a Câmara uma proposta, a CPI fez uma contraproposta. Quando na CPI nós fizemos uma contraproposta achando que nós iríamos resolver uma situação, a imprensa nos alertou. A sociedade nos alertou de fazer essa contraproposta. Então, imediatamente, a Comissão Parlamentar de Inquérito entendeu, absorveu aquilo que a imprensa falou, e nós tomamos a decisão, chegamos numa decisão que realmente a CPI não tem que ficar fazendo, não tem que fazer contraproposta para a construtora. Nós temos que tomar a decisão da CPI. Foi aí que a CPI nós nos reunimos e resolvemos, nós não vamos fazer nenhum tipo de proposta mais para a construtora, não tem mais proposta, nós vamos preservar o erário público. Pão, queijo. Temos 424 mil reais que não foi empenhado, é esse o valor que vai ter que ser usado para terminar a obra ali da Câmara. Então, por isso que vai ter que se submeter ao Ministério Público, porque aí o Ministério Público, nós vamos mostrar no relatório tudo aquilo que nós levantamos, sem poupar ninguém, sem passar a mão na cabeça de ninguém, vamos mostrar a verdade no documento para o Ministério Público. Aí cabe ao Ministério Público tomar a decisão. Eu tenho certeza que será da melhor maneira possível para preservar o erário público. Agora, Otoniel, você tem outras coisas que você está desenvolvendo. Inclusive, vai a semana próxima para ver um AMES. AME, né? Nós vamos estar na cidade de Limeira. O prefeito municipal, Duarte Nogueira, já conhece bem, vai estar junto conosco em Limeira, no AMES, o secretário de Saúde, os vereadores, convidamos os vereadores para estar com a gente na cidade de Limeira, para visitar o ambulatório médico de especialidade de Limeira, que funciona hoje, junto com o Hospital da Mulher. Por que eu estou falando isso, mano? Porque o ambulatório médico de Limeira foi um empreendimento que eu, como deputado estadual, levei para a cidade de Limeira, junto com o governador Serra. Foi investido cerca de 70 milhões de reais na área da saúde, na cidade de Limeira, que é responsável por 23 cidades. Então nós temos aí um avanço muito grande na área da saúde para desafogar essa fila de pessoas que estão esperando exame de alta complexidade durante tanto tempo, que precisa viver, que precisa de um exame para continuar a vida, gente. É isso que nós estamos tentando entender. É isso. E outra, Morandi, a minha preocupação com essa situação toda envolvendo o AME é porque nós vemos o programa do governo do Estado. Em nenhum momento o governo do Estado citou a cidade de Ribeirão Preto. Citou vários AMEs, citou o AME de Taquaritinga e deixou bem claro, nós temos mais um AME para inaugurar nesse período até o ano que vem, que é ano eleitoral para tudo. Só que não citou Ribeirão Preto. Então nós temos, assim como nós temos Ribeirão Preto que está interessado, nós temos Jaboticabal, nós temos Serrana, que tem um hospital pronto, fechado, que vai ser um investimento de cerca de quase 30 milhões ali, fechado, que o governador pode montar lá. Não é necessário o governo ficar comprando desgaste com Ribeirão Preto. Agora, Morandinho, nós estamos numa cidade de quase 600 a 700 mil habitantes. Agora, você perder um ambulatório médico de especialidade para uma cidade de Serrana, não estamos aqui desmerecendo a cidade. Nós temos que preservar a nossa cidade. O farol aqui da saúde, né? O pessoal vem aqui. Então, o pessoal vem aqui. Só que uma vez o AME instalado em qualquer outra cidade, Jaboticabal, Serrana ou qualquer cidade que seja, Ribeirão Preto vai passar a depender deles lá. Nós vamos lá. E nós não podemos aceitar isso. Então eu, como vereador da cidade, uma vez eleito aqui para representar a população, que já conheço o AME, eu construí o AME de Limeira, ajudei a construir o AME da cidade de Araras, eu não posso ficar calado vendo uma situação como essa, a cidade perder um empreendimento tão importante, né? Como esse, temos que debater, é a melhor solução é nesse prédio. Então, governador, vamos colocar nesse prédio, só que Ribeirão Preto precisa de um atendimento na saúde, precisa de agilidade. Vamos encerrar um, já abrir o outro, já inaugurar o outro. O que nós precisamos pensar
é naquela pessoa que está hoje em casa precisando de um exame, de uma ressonância magnética computadorizada há 1 ano, 2 anos, 3 anos e que precisa viver, que nós temos que dar a oportunidade de viver. E eu estou falando do ano... Que dia que vocês vão lá, hein? Nós vamos na segunda-feira e o prefeito Duarte Nogueira prontamente vai estar junto conosco. O prefeito vai com a gente para Limeira para ver o AME funcionando. Então eu vou estar dentro de eu vou estar mostrando para os vereadores, para a prefeitura, para a Secretaria Municipal de Saúde aqui. Nós vamos estar dentro do empreendimento que foi eu que inaugurei, eu que levei para Limeira, como diz, no investimento de 70 milhões de reais. Quem colocar na internet aí no Google, deputado Tonel Lima e o AME de Limeira, vai ver do que nós estamos falando. Ô, Tonel, o que mais que você tem? E eu até vinha no seu programa, Morandinho, até para falar desse tema, e até para trazer um convite em primeira mão, dizer que de toda a imprensa que nós vamos entregar o teu programa, é o primeiro que nós estamos fazendo isso, de um simpósio a 8ª marcha da Guarda Municipal do Estado de São Paulo e o primeiro simpósio de segurança pública que vai acontecer em Ribeirão Preto. Nós vamos reunir... 14 de julho. 14 de julho. Nós vamos ter um Dia convite... da tomada da Basília. Isso, tem um convite dentro. Nós vamos reunir na Câmara Municipal todos os pensamentos de todas as linhas de segurança pública, seja Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, 9 horas da manhã. Guarda Municipal, CONSEG, OAB, a CIRP e o Tribunal de Justiça. Vamos chamar todos num simpósio para falar de segurança pública, a imprensa para falar de segurança pública. Dificilmente eu vou. Mas é uma necessidade. E vai vir tá vindo uma empresa de Limeira, de São Paulo, que cuida de segurança pública, que trabalha com muralhas de segurança pública em várias cidades do estado de São Paulo, que vai falar a importância de monitoramento de segurança. E nós vamos falar de reestruturação da Guarda Municipal, nós vamos falar de reestruturação da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, porque nós vamos ter aqui nesse dia. Eu estou indo para Brasília, estou levando, além de buscar recurso em Brasília, com os deputados federais, onde eu já passei, nós vamos convidar deputado federal, deputado estadual para estar no dia 14, porque nós vamos falar do governo do estado, nós vamos falar da nossa Polícia Militar, nós vamos falar da nossa Polícia Civil, que tem trabalhado aí dia a dia em Ribeirão Preto frente ao crime organizado. E vamos falar com os deputados federais sobre a linha da segurança pública federal. Então, nós estamos trazendo, inclusive, o Ministério Público Federal, o doutor Augusto Pérez, Bastinez Pérez, vai estar junto com a gente nesse simpósio, porque nós vamos tratar aí de segurança pública. Para você ver a importância desse simpósio, eu entrevistei, há alguns dias atrás, um jornalista de São José do Rio Preto, que ele escreveu Cocaína, a Rota Caipira. E ele disse que o braço direito do Pablo Escobar é de Ribeirão Preto, está preso hoje no Maranhão, na prisão, não sei se Maranhão ou Rio Grande do Norte, mas lá no Nordeste, e que ele comanda o tráfico no mundo. E ele é de Ribeirão Preto, dos Campos Elíseos. Porque nós estamos numa rota de fuga aqui, né? Aqui da saída para vários lugares do estado, várias cidades. Aqui tem uma rota de fuga muito rápida. E você vê, a nossa polícia, nós temos que parabenizar a nossa polícia, porque a polícia tem trabalhado aí na força da coragem, são heróis. Tanto a Polícia Militar, a Polícia Civil, Guarda Municipal, a Polícia Federal são heróis. Trabalham com aquilo que tem, com a força da coragem. Nós vemos aí a política sufocando a nossa segurança pública, mas a nossa polícia trabalhando. Obrigado, doutor Niel. Eu que agradeço, Morandinho. Um abraço a todos. Obrigado. Daqui a pouco, doutor Brasil Salomão, antes eu quero dizer o seguinte. O álcool está baixando em Ribeirão. Você anda por aí pela cidade, você encontra álcool a 1,99. A 2, 1,99, já chegou até 1,89. O álcool custa na boca da garapa, na usina, 1,31 mais 12,5%. 12,5% do ICMS. Aí já deu. Obrigado a você, telespectador, o Toniel também. Fique atento para o dia 14. Agora, já, doutor Brasil Salomão. Restaurante Napoleão. Nosso almoço conta com a opção de self-service, com uma grande variedade de opções quentes e saladas, e suco à vontade. Temos também opção de prato feito e quilo. Fazemos marmitas para atender todas as famílias, além de nosso kit feijoada, que é uma delícia.
Marmitex com diferentes tamanhos e valores para atender a todos. Nossa refeição chega quentinha no conforto da sua casa. Fazemos planos de pagamentos quinzenal e mensal. Venha nos conhecer. Temos opções diferenciadas para a sua empresa. Rua Doutor João Guião, 912, na Vila Virgínia. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Brazolaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. O grande advogado, doutor Brasil Salomão, que milita em vários setores e nas mais altas esferas do direito. Boa tarde. Boa tarde, Morandini. Boa tarde aos seus telespectadores. Doutor, a gente aprendeu na faculdade um tipo de direito, mas está muito dinâmico, não é? A Constituição é uma, daí a pouco dá um entendimento, o outro. E aí, como é que estamos lá em Brasília? Eles estão dentro dos corolários técnicos perfeitos ou não? Ou está ainda atropelando os nossos grandes mestres do direito civil, direito penal e tudo mais, direito público? Olha, Morandini, a situação é muito triste, seja para nós que advogamos e convivemos com alguma intimidade com o Poder Judiciário, mas seja, sobretudo, pela população que é destinatária da segurança. O Poder Judiciário seria o vigia maior desse país, da regularidade. E aí, então, a gente precisa voltar para Platão. Platão já dizia, quem vigia o vigilante, porque nós temos, infelizmente, decisões recentes das nossas cortes, atravessando a Constituição, sabidamente atendendo alguns esforços de uma imprensa direcionada, atendendo muitas vezes, e sobretudo, o poder político, tanto executivo como legislativo, e gerando uma insegurança muito grande para todos nós, eleitores ou não. Então, eu acompanho o seu raciocínio. Se houve uma dinâmica de evolução do direito, no Brasil, por enquanto, ela é involução, é um passo para trás. Está mais ligado à política do que exatamente aos cânones. É o nosso Supremo Tribunal Federal, que não precisa ser constituído por juízes de carreiras, nem por advogados, mas por pessoas idôneas, íntegras, já teve até médico como ministro do Supremo. Lamentavelmente, ele perdeu aquele conceito de ser uma vestal extremamente respeitada. Nós estamos percebendo... Vestal de pureza, né? Vestal de pureza. Nós estamos perdendo aquele respeito, aquela consideração de que eram pessoas absolutamente imparciais. Hoje fica muito fácil perceber o voto político, o voto com cor política, pior que isso, o voto abraçado a Pedro ou a Paulo. Agora, doutor, vamos dizer assim, o encaminhamento das medidas que estão sendo propostas contra o presidente Temer, primeiro pela Procuradoria-Geral da República, que também começou a haver um tiroteio entre o presidente e o procurador, dizendo que um procurador saiu da Procuradoria e foi advogar para um réu. É isso? O fato é verdadeiro. Ele foi advogar para um escritório que cuida de alguns casos do réu. Não é a área, segundo disse esse ex-procurador, que ele atua nesse escritório. Mas, realmente, em nível ético, fica uma preocupação.
Agora, essa denúncia trazida à tona pelo Supremo Tribunal Federal, agora pelo Gilmar Mendes, realçado isso, pelo presidente Temer também, se ela já era conhecida, por que ela não foi antes ventilada? Então, parece que há uma troca de pressão aqui e ali farpas, né? Para esvaziar o conteúdo de acusações e também o conteúdo das defesas. O senhor acredita que vamos ter uma pizza tamanho Brasília? Eu fico muito triste em dizer isso, tanto como advogado como cidadão. Mas a impressão é que o governo Temer, mais recentemente preocupado com si e não com o poder, está se encaminhando para tirar muito a força da Lava Jato. E o Supremo Tribunal Federal, em alguns momentos, tem avalizado essas posturas. Bom, agora uma outra coisa. Bom, vamos dizer... Bom, já o procurador encaminhou para o Congresso a denúncia contra o presidente. Ele encaminhou para o Supremo. Sim, e o Supremo já encaminhou para o Congresso. Então, isso em outros tempos, o Supremo já não procedia à oitiva do presidente lá e etc., para constatar se aquilo que o procurador disse tem embasamento, é palpável, sólido ou não? Bom, primeiro, nós não temos precedente que é a primeira vez que um presidente da República é objeto de um questionamento desse tipo. Pelo contexto constitucional, a atitude do Supremo, do ministro, pareceu adequada, porque a Constituição é muito clara para dizer que o Supremo só pode processar após a autorização do Congresso. Então, me parece que aí houve um respeito do Supremo em mandar antes ao Congresso, se o Congresso autorizar, o Supremo então analisa e ouve o presidente, como o senhor perguntou. Se não autorizar, o Supremo estará de mãos amarradas. Quer dizer que então nós dependemos do Congresso. Do poder político do Congresso. Imagine então o que vem por aí em troca de favores. Então, vamos lá. No Congresso, o Maia, né? É presidente de uma das casas. De uma das casas, assume, porque a ele compete assumir se porventura o presidente for afastado. Exatamente. Se a Câmara, se o Congresso autorizar ele ser processado e o Supremo realmente determinar o processo, o presidente é obrigado, será afastado por 6 meses, como aconteceu com a Dilma recentemente. Se nesses 6 meses o processo não terminar, o presidente volta. Nesses 6 meses, quem deverá assumir é o Maia. O que consta, pelo que se vê dos noticiários, ou até com conversas com pessoas envolvidas na política, que não é o meu caso, eu sou apenas advogado, é que o Maia não irá assumir. E aí é que está o problema. Porque se ele assumir, ele fica impossibilitado, em 2018, ser candidato a presidente da República. A presidente ou a outro cargo qualquer, até para deputado, né? Ele teria que se afastar 6 meses antes. Isso. Agora, outra coisa. E essa questão toda sobre a denúncia do Joesley? Surgiu até um boato agora de que o Joesley foi envenenado com chumbinho, aquele veneno de rato. Eu não vi a notícia, mas minha mulher, que acompanhou, que aliás é fã do seu programa. Muito obrigado. E que deve estar muito contente hoje porque ela faz sopa com o pé de frango, que eu detesto, não gosto nem de ver. Mas na sua mas ele manda para podóloga. Pois é, o mestre Nelson, que nos precedeu aqui, falou tão bem disso como o senhor. Lá em casa ainda há esse costume antigo. Mas, desculpa, eu fui falar do pé de frango. Não, mas o que acontece da questão do chumbinho, do veneno do Joesley. Foi ela quem me falou que viu essa notícia e que depois também saiu nos jornais. Tudo é possível, mas é muito difícil acreditar nisso. Na verdade, esses cidadãos aproveitaram e se locupletaram do poder empresarial. Não sabemos sequer se há mais gente atrás desse poder, pessoas que são sócias ocultas, porque hoje é a maior empresa do mundo exportadora de carnes. Nós não sabemos, porque eles parecem processamento pessoas muito pouco adequadas pelo tamanho da empresa que dirigiam. Agora, que houve uma tramóia, um acordo menos
elegante, ou menos republicano, entre a Polícia Federal e os dois, e depois a quem homologou o acordo que os permitiu viver livremente no exterior, é uma coisa surpreendente. Mas até nisso, ontem o Supremo Federal pôs uma pedra em cima, decidindo, apenas com voto contrário, que o acordo de delação não pode ser modificado por Supremo. Ele tem que prevalecer, senão perderia o valor. Só poderia ser questionado em alguma falta de cumprimento de alguma das cláusulas. Então, é caso encerrado, porque a matéria está decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Ontem, mais uma surpresa gritante pela nação. Falando em surpresa, hoje o ministro Marco Aurélio Mello parece que liberou o Aécio, né? Deu alforria. Foi o ministro Mello quem impediu. O Celso Mello ou o Mauro? Eu não vi a notícia porque eu estava no escritório, mas eu vi rapidamente falar que foi o ministro Mello. É possível que seja o Marco Aurélio. Eu acho que é o outro Mello. O Celso. Que é primo do Collor, né? Não, é o Marco Aurélio. É o Marco Aurélio que é primo. É o Celso, que é um ministro... É o decano, isso é o decano. Lá. Muito culto, extremamente culto, matéria civil, os votos dele são maravilhosos, mas não só deixou de acolher o pedido de prisão, quer dizer, não fechou o processo, mas determinou que o Congresso recebesse de volta no Senado. Então ele vai ser reempossado. Já foi reempossado. Agora, outra coisa. É normal, por exemplo, é a primeira vez que se tem um presidente denunciado. Mas quando algum denunciado quer se aproximar do Supremo, participa de um jantar com ele, inclusive com dois que estão sendo acusados de participarem do remeleixo todo lá, isso é normal lá em cima? Não, isso é absolutamente antiético. Qualquer versão que se fale disso, a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que ser honesta. E nós temos realmente que voltar a Platão, vigiar o vigilante. Nós temos que vigiar nossas cortes. Ele era socrático, né? Socrático, pois socrático. Porque Sócrates não escreveu nada, quem foi escrever foram Platão e Aristóteles, Aristóteles e Platão na ordem, né? Que se seguiram e realmente trouxeram para o mundo a filosofia. Mas Platão afirmava isso, nós temos que vigiar o vigilante. Imagina naquela época o poder pequeno, hoje os vigilantes maiores nós somos o Supremo Tribunal Federal. E nós não estamos vigiando. E se estamos fazendo mal. Dizem todos aqueles daquele tempo, né? Orai e vigiai. Orai. Em todo sentido. Orai e vigiai. Nós estamos orando pouco e não estamos vigiando. Não se vê mais movimentos de rua, são muito pequenos, muito fracos. Naquela época havia o pessoal também perdeu a razão, né? Perdeu a razão, abusou. Então, nós estamos aí. O que é mais grave é a questão agora, me parece, da reforma trabalhista no Congresso Nacional. As mudanças foram feitas e, se elas forem feitas dessa forma pelo Senado, o processo tem que voltar para a Câmara, isso vai retardar muito tempo. Então, diz o Jucá, como representante do Temer, que o presidente mandou uma carta dizendo que se compromete a determinados pontos serem gestante, etc. E é preciso acreditar que será cumprida. Ou mais, precisa acreditar se daqui 30 dias o Temer ainda é presidente. Doutor, o Brasil tem jeito, doutor? O Salomão eu sei que tem, mas o nosso país... Tem. É um povo muito bom, o país é muito rico, foi abençoado por Deus nas suas riquezas naturais. Talvez estejam faltando novas lideranças, mas eu tenho fé. Está faltando mesmo. Você vê aqui em Ribeirão, quem que você pode indicar para prefeito? Quer dizer... O seu nome é um bom nome. Não. O senhor já foi vice-prefeito, eu não sou, foi presidente da Câmara. Não estou em nenhum partido. Não estou em nenhum partido, estou fora. Mas todos nós devíamos participar de um partido político. Eu já dei minha cota. Mas todos devem. Eu participo, sou filiado ao PT há muitos anos. Acho que em todos os partidos têm qualidades tem que ser remodelado, programáticas nos seus estatutos, então acho importante. Mas nem isso os partidos estão conseguindo, apesar dos chamamentos que fazem diuturnamente. Ninguém quer saber. Né? Ninguém está participando. Doutor Brasil, muito obrigado. E no decorrer da carruagem, depois das suas férias, né, em Santos, né? Serra Negra. Serra Negra agora? Então,
está aqui o programa Suas Ordens para a gente analisar os acontecimentos. Virei sempre. A gente mede a repercussão. Vai tomando a sopinha do pé de galinha. Não, eu não. Quem toma sopa. Mas passa pela podóloga. Eu não gosto de sopa. Obrigado, doutor Brasil. Eu que agradeço. Obrigado a você, telespectador. Hoje é sexta-feira. E eu quero dizer aos jovens, cada um que eu ouço de jovens, frustrações, depressões, tentativas de suicídio. Gente, alguma coisa está faltando. Alguma coisa está faltando. E não é na droga que você vai encontrar. Não é na bebida que você vai encontrar. E nem pegando um carro e saindo em desabalada carreira que você vai perscrutar o seu interior e encontrar aquilo que você tem e muitas vezes lhe faz falta. Jovem, por isso que eu falo toda sexta-feira. Meninada, juízo. Fui.